Fala pessoal, estamos aqui em mais uma gravação trazendo ufologia para vocês no canal da Burn. Alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Joseph, presidente da Rede Brasileira de Pesquisas Ufológicas. E hoje a gente tem um bate-papo bem interessante para trazer para vocês aqui. Do meu lado eu tenho o Edson Boaventura, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. E ao lado dele nós temos aqui os irmãos Mondini, Oswaldo e Eduardo Mondini, que foram pesquisadores importantíssimos do caso Varginha. Fazem parte do conhecido grupo dos sete principais investigadores do caso Varginha. E hoje eles vão falar um pouquinho mais pra gente aqui sobre a história deles, o trabalho deles e o envolvimento deles no caso Varginha. Eduardo, Oswaldo, obrigado por estar participando. Vou pedir para vocês um favor, então se apresenta o pessoal novo aí, que muita gente conhece a história de vocês, mas muita gente também não conhece. A pessoa que está começando agora na ufologia não conhece a trajetória de vocês nas pesquisas. Vocês ficaram um pouco afastados da mídia, apesar de continuar, se a gente saber que vocês estão continuando pesquisando, vocês se afastaram um pouco da mídia. Então conta para o nosso público, pessoal, um pouco da história de vocês, do CEPEX, das suas investigações. Quando foi criado o CEPEX? O CEPEX foi criado na década de 70, né? 78, por aí, década de 70, né? Quer dizer, eu estava nascendo e vocês já estavam investigando ufologia. Mas na informalidade a gente já investigava, né? Depois a gente resolveu fundar um grupo, né? Para, desde os 12 anos que a ufologia despertava interesse entre nós, né? E o CEPEX foi uma entidade que nós criamos, já na década de 70 também, um pouquinho, eu tinha 12 anos de idade, na verdade, quando o CEPEX foi criado, através de um grupo de amigos. Era nós dois, Eduardo e Oswaldo, e mais dois amigos também, que eram vizinhos, muito interessados por ufologia. A gente já começava a investigar alguns casos, chegavam pra gente alguns relatos interessantes da época, porque na época a ufologia estava no auge, né? A gente tinha relatos de aparições, de fenômenos estranhos a todo momento. Aqui na região de Campinas. Região de Campinas. O que nos levou para a ufologia, de fato, foi a astronomia. A gente fazia parte de um grupo de astronomia de Sumaré. E a gente começou a perceber que dentro da astronomia tinha fenômenos que a astronomia não explicava. E aí a gente começou a derivar, né? Sair um pouco da astronomia e começar a investigar os casos que a astronomia explicava. Mas sempre usando a ciência, né? Buscando os fatos, os dados, para tentar evidenciar. Na verdade, nós íamos investigar os casos falando assim, bom, eu vou lá tentar mostrar que ele viu alguma coisa que não soube interpretar, né, um erro de interpretação, ou por falta de conhecimento. E a gente ia por eliminatória, tirando, até que chegava bom. Isso é uma coisa interessante que vocês estão falando, porque hoje, principalmente com o advento de rede social, Facebook, é muito comum as pessoas confundirem, acho que qual que é o trabalho do ufólogo. Eles entendem que quem está investigando a ufologia tem que provar que existe ET, que existe disco voador. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que é o contrário. O trabalho do ufólogo é tentar identificar o objeto voador não identificado. E se por todos os meios científicos, ou pelo menos tem dentro da condição financeira, porque toda investigação científica envolve custo, dentro das condições de cada pesquisa, você não identificar que é um objeto que você conhece e então declarar como um OVNI até o momento. Não sei se vocês concordam. A gente chegou no ponto principal. É por aí que era a base da nossa pesquisa, era essa, nossa filosofia. Vamos lá, investigar, vamos ver o que ele viu, tentar mostrar para ele que ele viu um balão que ele não soube interpretar, ou um avião, um helicóptero, né, qualquer outro fenômeno aéreo, terrestre, né? E mesmo assim, quando a gente chegava à conclusão, olha, eliminamos todos os fatores, todas as evidências, mesmo assim, para chegar a declarar que olha, o que você viu foi um fenômeno aéreo extraterrestre, né? Acho que nós nunca afirmamos isso, na verdade. Era uma outra parte. É uma possibilidade, né? Possibilidade. Porque a coisa a gente usava assim, a metodologia científica da investigação. Naquela época, hoje tem muito mais recursos. Mas na época de 70 lá, não tinha recurso quase nenhum. Então a gente começou por que ele foi criado o CEPEX? Para poder trazer para o grupo pessoas com conhecimento diversificado, né, no campo da ciência, que pudesse ajudar a investigar o fenômeno. Então toda vez que tinha muito assediado pela mídia na época, né, a mídia, principalmente a sensacionalista, que a gente evitava falar. Até hoje é assim. Até hoje. A gente evitava dar entrevista para a mídia sensacionalista. Então a gente sempre tentava, com esse grupo, que era multidisciplinar, tentar investigar o fenômeno da melhor forma possível, com o recurso e o conhecimento que cada um tinha, para dar de contribuição, para tentar identificar o fenômeno.
terrestre, fenômeno astronômico, erro de interpretação, enfim, e eliminando por etapas. Atmosférico. Até que chegava, olha, o fenômeno não pode ser explicado. E aí a gente atribuía então. Bom, e aí vem, era um objeto voador não identificado. Exatamente, é importante lembrar que, né, um objeto voador não identificado não é um disco voador, não é uma nave extraterrestre. Ele é um objeto voador não identificado. Exatamente, é por aí mesmo. Esse é o ponto. E aí vocês pesquisaram vários casos aqui na região de Campinas, envolvendo pousos, né? Fotos, tiveram algumas abdução também de alguns casos famosos, publicados em revistas e tal. E aí até que aconteceu o caso Varginha, né? Em 1996, em janeiro. E aí, como havia algumas informações de que essa criatura teria sido retirada do Hospital Humanitas, né, levado para a ESA, Escola de Sargento das Armas, e depois de lá saiu um comboio e veio para Campinas, a princípio, Escola Preparatória de Cadetes, depois para a Unicamp, onde o Badan, aí nós que estávamos lá pesquisando, né, tinha o grupo dos 5, aí virou o grupo dos 7, né, que era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Claudir Covo, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Quer dizer, eram 7 pessoas que estavam inteiradas na frente da pesquisa de Varginha, né? E vocês aqui, como estavam mais próximos de Campinas, né? Moravam na época em Sumaré, então assumiram toda essa investigação do caso. E aí conta pra gente, inclusive eu acho que o Eduardo chegou a ver uma das fitas dos militares na casa do Claudir, né? Foi. Na época, quando nós fomos convidados a participar do caso Varginha, basicamente porque tem uma parte aqui em Sumaré, como você falou, em Campinas, né, que é a nossa região, nossa área de atuação. Na época, quando nós fomos convidados, fomos para Varginha várias vezes, você, Edson, também estava junto com a gente lá, pouca informação chegava para a gente, que o grupo lá abria para a gente do que tinha acontecido lá em Varginha. Falava, não se mostrava nada quase, né, principalmente a fita com a gravação dos militares. E aí chegou uma época que eu até fiquei a cheguei a duvidar se a fita realmente existia e se o militar realmente deu aquela entrevista. Aí depois, numa ocasião na casa do Claudir Covo, lá no Ipiranga, o Claudir tinha uma cópia da fita e ele mostrou, estava eu na época do CPEX, o Oswaldo não estava, e acho que estava o Farone, que também era o Edson também estava. Mas do CPEX estava eu e o Farone, se eu não me engano, né? E o Claudir colocou a fita do Cabo Vassalo e eu vi a entrevista, assisti toda a entrevista. E aí eu falei, bom, a fita realmente existe, o militar realmente deu essa entrevista. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sei que faz bastante tempo. O que foi para você nessa entrevista, nesse vídeo onde o Cabo Vassalo fala? Qual foi a parte que mais impactante, que você falou assim, cara, é isso? Ou assim, isso atestou que eu estou investigando. Qual foi para você a parte mais impactante desse vídeo? Eu não me lembro detalhes do vídeo, faz muito tempo já, né? Eu não lembro detalhes. Mas o que ficou para mim daquela fita, daquela pessoa ali falando, daquela testemunha falando, independente se era militar ou não, vamos tirar até a patente dele, ou, sei lá, mas era uma testemunha do fato. Testemunha ocular. Ocular, né? O que ficou para mim marcado é a expressão e o jeito que ele falava do fenômeno, do fato, do que ele viu. Então ficou muito claro para mim que aquela pessoa falando ali, ele estava falando de algo que ele viu, de fato, testemunhou, e que não é mentira. O que ele viu impactou muito na vida dele. Para mim aquilo foi... Quem já viu, já tinha passado, investigado muitos casos, a gente sabia o que era mentira, o que era verdadeiro, quando a testemunha estava inventando alguma coisa, quando ela queria se aparecer, ou aumentar algum detalhe no caso para poder deixar o caso mais importante, né? Naquele caso não. Aquela pessoa ali, aquela testemunha, falando do caso Varginha, falando aquele testemunho que ele viu, me passou assim, uma tranquilidade com relação à veracidade do caso. E qual foi a parte que ele falou, eu vi isso e isso que mais te impactou? Eu não me recordo detalhes da fita, porque faz muito tempo. Tá. A minha memória não é boa, eu vou falando aqui agora. Somos dois. Né? Tudo eu anotado, eu tenho tudo anotado. A idade chegando, não lembro mais das coisas. Mas o vocês caso têm anotado, tudo anotado. Isso que eu ia falar. O caso Uma parte, Varginha, né, Oswaldo? Acho que foi anotado nesse livro aqui também, né? A primeira publicação que saiu sobre o caso Varginha foi esse aqui, né? O incidente em Varginha do Vitório Pacatini. Certo. Foi a primeira publicação oficial, um livro que conta a história, detalha a história
da investigação. E uma das partes aqui, a partir da página 139, detalha aqui o relatório de Campinas. É a nossa parte, que nós conseguimos investigar aqui. Até eu falo que o caso Varginha ele se desdobrou, né? Teve o ocorrido em Varginha, que foi... É o caso Varginha e o caso Campinas, né? E depois, a história toda, que foi o início, como começou, quem viu, quem não viu, e depois as criaturas, né, vieram para cá e a partir daqui começa uma nova história, começa um novo capítulo. E nós nos empenhamos, já por morar aqui na região, em buscar informações, né, ir atrás de Unicamp, pessoas que tiveram contato, ouviram algo que na época que supostamente era as criaturas que tinham chegado aqui no Campo dos Amarais, depois foram encaminhadas lá para a Escola de Cadetes, depois para a Unicamp, que é uma faculdade, né, uma universidade reconhecida, e tem pessoas, né, profissionais de alto conhecimento técnico, né? Não na região, mas no Brasil. América Latina, né? É uma escola basicamente de medicina, né? Você chega no Unicamp, você tem ali profissionais muito competentes na área que eles atuam, né? É referência nacional, na América Latina, na região, tudo acontece diferente. relacionado à medicina. A medicina vem para o Unicamp. Inclusive medicina experimental. Inclusive na área biológica, humanas, etc. Vou deixar claro que a Unicamp não é uma instituição, ela é civil, ela não é militar, né? Por isso oficialmente ela é uma instituição civil. Como a NASA, a gente pensa que a NASA... A NASA é civil, mas ela tem uma parte de militar, é uma mista, vamos dizer assim, a NASA é uma agência mista. Agora, tinha militares naquela época aqui, vocês conseguiram constatar alguma coisa de que essa criatura que veio de Varginha passou realmente por aqui? Sim, então, até... Vocês têm essa plena convicção de que o ET, ou essa criatura, ela passou por aqui? A pergunta é assim, vocês acham que ela passou ou vocês têm certeza que essa criatura passou? Temos certeza. Certeza absoluta. E foram muitas testemunhas que vocês falaram aqui? Então, conta um pouquinho pra gente. Tudo que nós investigamos, nós metódicos do jeito que somos, né? Tudo a gente relatava, data, hora, quem falou, onde nós fomos, passo a passo. Na época não tinha muito recurso. Era na máquina datilográfica. Essas que estão aqui atrás, né? Olha, uma dessas daí. Mas o que foi bom, porque nos forçou a documentar o caso de uma certa maneira, com certa riqueza de detalhe, né? Que dificilmente escapou alguma coisa ou ficou perdido uma informação. E era assim, voltava do campo, já datilografava, datilografava. A memória não era boa, então já escrevia. Então nós temos vários detalhes, várias informações, inclusive com nomes, de riqueza de detalhes, documentos, que inclusive não foi nem publicado aqui, não foi dito ainda. São coisas que nós guardamos para nós aí e no momento oportuno, quem sabe um dia ele apareceria. Né? Não foi a não publicação, não tem um motivo assim especial por causa do governo, por causa do militar. Absolutamente. Não sofreu preservar militar nenhuma. Preservar a informação. E até algumas pessoas que pediram sigilo na época. Para quem interessava na época, para os ufólogos, para o grupo que estava investigando o caso. Na verdade, então, assim, não foi divulgado para também não virar uma baderna, vamos dizer assim, todo mundo indo atrás das pessoas. Porque tinha muita gente aproveitando o caso Varginha para pegar informação aqui ou ali e sair na mídia falando também que estava investigando o caso Varginha. Pessoas que nem estavam envolvidas com os casos. Agora, voltando à sua pergunta dos militares, na época, a Unicamp ela não tem nem envolvimento, como falei, com os militares. Oficialmente ela não tem envolvimento então, militar. Você nunca vê nenhum carro do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica dentro da Unicamp. Eu nunca vi. E naquela época apareceu... Como você não vê em nenhuma universidade ou em nenhum hospital? É uma universidade. Oficialmente é uma universidade. Você vê aluno, tem um hospital que atende a comunidade, você vê muita gente circulando. O pronto-socorro você vai qualquer dia até HC, né? Muita gente circulando. E naquela época fica assim. E naquela época apareceu... Naquela época, testemunhas nos contaram que viu um comboio pequeno do Exército entrando na Unicamp, né, com alguma coisa. E ele foi direto para um galpão, para um dos prédios da Unicamp, e lá descarregou alguma coisa. Né. Agora, por que chamou a atenção da testemunha esse comboio? Podia passar despercebido. Se fosse comum, você vê carro militar na Unicamp. Como não era comum, chamou a atenção dessa pessoa. Eu vi o comboio chegando, desceu muitos militares armados.
e levou mesmo porque um caixão de uma caixa. Mesmo porque nós somos militares também, na época nós servimos o exército. Quando tinha algum acidente com militares, o exército tem um hospital militar. Ele não precisa levar no hospital civil? Não, era sempre levado para o hospital militar. Regra. Eu mesmo já participei de comboio, né? Mesmo porque quando você leva para o hospital civil, se é um ferimento de algum teste que está sendo feito, não tem que ser exposto. A mídia não fica sabendo. A mídia não fica sabendo. E essa é a intenção do exército. Tampouco o Unicamp, que é uma faculdade pública, né? Que vai estar cheio de gente. Aberto, tem o HC, que a gente acabou de falar, que movimenta centenas de pessoas por dia. Nada justificava um comboio militar na Unicamp naquele dia. Nada. Tampouco. Nem um acidente com algum militar, porque não era ali que ia ser levado militar em qualquer acidente. Então nós levantamos, não houve nenhum episódio de um treinamento militar. Que fosse levado lá, me corrija se eu estiver falando besteira, ele seria primeiro tratado no hospital militar, se chegasse à conclusão que os recursos necessários estivessem lá, ele iria de ambulância, não iria de caminhão. Não, mas o exército nunca leva para o exército equipado no hospital militar, ainda que fosse. Ainda que fosse, ele seria transportado numa ambulância. E não num comboio. E não num comboio militar de caminhões. Exatamente, a não ser fosse o ministro do exército, né? Qual de vocês dois falaram com o Badan? Teve um lance aí que vocês conversaram com o Badan? O Badan parece foi você? Então conta um pouquinho a respeito. Então, na época, o Badan é conhecido mundialmente, né? Só para vocês saberem, pessoal, a gente está falando do Badan Palhares, que foi um dos envolvidos no caso Varginha, assim, vamos dizer assim. E o caso PC Farias. E o caso PC Farias também. E as ossadas do Araguaia. Do Araguaia ele, se eu não me engano, ele era chefe da área de necrópsia e autópsias ali da Unicamp. Até hoje ele nega que teve algum envolvimento com a criatura de Varginha. Mas o que o Eduardo conseguiu aí? Interessante. Você foi lá entrevistar ele? Na verdade, a gente estava tentando falar com o Badan há muito tempo. O Badan, naquela época, ele sumiu da mídia. Ele é um cara que gostava de aparecer. É verdade, naquela época, aliás, a partir daquele momento ele pôde aparecer. Ele adorava estar na frente das câmeras. Adorava a câmera. Sumiu. Falava do Araguaia, falava do PC Farias, ele é um cara famoso. Ele é até hoje, né? E é uma referência aqui na região. O filho dele que está lá agora, né? Hoje é o filho dele. É o filho dele, que é legista também. E ele, por ser médico, ele não atuava só na Unicamp, ele também atuava no hospital público, em Campinas, na maternidade de Campinas, né? E aí, na época, teve um jornalista do SBT que vivia me procurando para tentar uma entrevista sobre o caso Varginha. Como era um programa sensacionalista do Ratinho, eu falei, eu não vou dar entrevista para o Ratinho do caso Varginha. A gente quer seriedade, quer manter a seriedade do caso. E eu tenho certeza que o Ratinho vai desvirtuar o caso. Não dei a entrevista. Aí a produção do Ratinho me pediu então para acompanhar o jornalista até o Badan Palhares, que eles tinham conseguido uma entrevista com o Badan, não para falar do caso Varginha. Entraram com um assunto diferente. Na verdade, eles criaram uma desculpa para conseguir entrevistar ele. Exato. E você seria só acompanhante do jornalista. Porque eu ia aproveitar a ocasião e fazer perguntas do caso Varginha mais direcionado. E aí eu tinha permitido que o programa fizesse uso das imagens. Seria uma troca, né? Sim. Eu peguei a informação do Badan. E vocês teriam a minha informação na pergunta. Exatamente. Tá. Então nós entramos, eu com o jornalista, marcamos uma entrevista com o Badan, entramos no consultório dele. Só eu, o jornalista, ele estava com óculos, que tinha uma filmadorinha. Ah, sei. Aquele famoso óculos. Eu ainda vou comprar um desse. Muito bom. E nós começamos lá a perguntar sobre a carreira do Badan, como é que ele se tornou médico, das ossadas do Araguaia, do caso PC, ele todo pomposo contando o caso dele. Aí uma hora o jornalista olhou para mim e deu uma cutucada, falei, é a hora, vamos entrar. Ele falou, Badan, é o seguinte, nós somos jornalistas, que você apresentou, né, como você já sabe, nós não estamos aqui falar de ossada do Araguaia, nem tocando nem nada. A nossa intenção aqui hoje é falar sobre o caso Varginha. E imediatamente esse homem se transformou. De um cara gentil, de um médico sorridente, receptivo, ele fechou a cara, pegou o telefone e falou, vocês têm 5 segundos para deixar minha sala, senão eu vou chamar a segurança agora. E começou a contar. 1, 2, nós levantamos da cadeira imediatamente. Eu vou pagar o embora. E a reação dele foi ostensiva. Assim, quando você entrou no assunto, ele fechou a cara e... Ele virou um outro homem. Ele se transformou totalmente. E, de novo, vê se eu estou pensando, se eu estou falando besteira. Eu acho que se você não teve nada a ver com o caso, você não teve nada a ver com o assunto, você não está envolvido com o assunto, com o tema, você simplesmente fala,
Não tem nada a ver com isso. Não sei do que você está falando. Olha, já ouvi falar, todo mundo me fala a mesma pergunta, mas eu não estava envolvido com isso. Pronto, eu acho que essa seria a reação de uma pessoa que realmente não está envolvida com o caso, né? Foi uma reação muito estranha dele, porque... Excessiva, vamos dizer assim? Foi em excesso. Só quem estava lá, como eu presenciei, eu vi o tamanho da revolta que ele ficou quando você falou no caso do Varginha. A gente pode dizer que foi em excesso para alguém que não estava envolvido. Foi, exatamente. Se entregou, né? Se entregou, né? Basicamente isso. Basicamente isso. Para um bom entendedor, né? 5 segundos basta. Viu, Oswaldo? Fala muito também a respeito de um subterrâneo, né? Que essa criatura poderia ter sido levada lá. O que tem de concreto a respeito desse subterrâneo onde supostamente poderia ter sido levado essa criatura? Porque fala-se muito que tem alguns laboratórios, tem algumas coisas escondidas aí na Unicamp. Conta um pouquinho a respeito disso. Então, nós estivemos várias vezes na Unicamp, rastreamos a Unicamp toda, visitamos todos os prédios, ou a maioria dos prédios, aquele que nós conhecemos. Que estava visível. Né? Que estava visível. E uma certa vez nós fomos lá visitar um dos prédios e nós estávamos com uma câmera, um dos funcionários, escondido, um dos funcionários acompanhou a gente, pegamos um elevador. E no elevador tem lá a sequência de números, né, para você apertar. E tinha uma sequência dos andares, certo. E tinha uma sequência sem números, né, um ou dois botões, não me lembro. E nós perguntamos por quê? Por que esses botões sem números? Para onde leva? Eu falei, isso aqui é só pessoal autorizado, precisa de um código para descer e acessar e vai para o subterrâneo. É um laboratório, até o cara, na inocência, né? É um laboratório onde o pessoal faz pesquisa, mas só o pessoal autorizado que pode descer e com código nós não temos o código. E esse é o elevador comum, entrando no HC ali, logo depois da recepção, é os elevadores comuns que tinha esse código ou era algum elevador reservado? Não era um elevador comum. Não era comum. Não é do uso normal do público. Vocês foram com o elevador já diferenciado. Mesmo porque, se você nota a Unicamp, são prédios baixos, né? Sim, são todos prédios então, altos. O HC é o que é um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Até são 4, 5 andares, nada que justifique. Né? Acho que é um dos únicos prédios que tem 4 ou 5 andares, os restos são prédios mais baixos. Então, mas é um outro elevador que não é o do comum. Não é o principal, de uso comum. De uso social, vamos dizer assim. Como a Unicamp é bem aberta, assim, naquela época mais ainda, hoje está um pouco mais restrito o acesso a algumas áreas lá. Mas como era bem mais aberto, porque, como eu disse, atende a comunidade nas questões médicas, a gente foi se enfiando. Não tinha uma segurança muito ostensiva. Como é que é isso? A gente vai entrando, fomos entrando, daqui a pouco estava lá. A porta está aberta, você vai entrando. Aí fala que estava sempre escondendo a câmera, né? Enrolado numa blusa, só com a lente de fora, fomos filmando. Enquanto nos deixaram entrar, nós fomos entrando. E aí vocês chegaram nesse elevador, que tinha 2 botões lá, que o assessorista, assim, na inocência, acabou falando, não, é um acesso reservado e tem que ter um código específico para acessar. Não era nem um assessorista, foi um dos funcionários. Estava no jaleco, era estava uniformizado mesmo da Unicamp. Um funcionário, não sei se era médico, instrumentista, enfim, alguma coisa. Em alguma ocasião assim, vocês foram abordados pela segurança, porque de repente estava entrando em algum lugar que não era permitido, então a segurança veio e... Acho que... Não, no momento algum. Não. A segurança nunca nos barrou ali. Tinha alguns prédios que nós não conseguimos entrar. Porque a faculdade lá é imensa. O terreno é enorme, você tem vários prédios, cada um na sua especialidade, e alguns bem mais afastados. Então você vê, os prédios são todos edificados. Então você tem o laboratório ciências biológicas, humanas, cuida da face, não sei o quê. E um prédio mais afastado, que não tinha edificação, ele era bem cercado e todo fechado. Aquele nós não conseguimos entrar, obviamente. Né? Mas voltando a falar da situação aí do andar inferior, né? Nós tivemos acesso a um mapa da Unicamp, e esse mapa... Esse mapa, como é a planta da... É a planta. E essa planta mostrava não só os edifícios, né? Era uma planta baixa. Da Unicamp ou do HC, exatamente? Você lembra? Era do HC. Era a planta do HC. Como também mostrava nessa planta a parte inferior. É uma estrutura bem forte embaixo, né, para suportar não só as estruturas superiores, como também uma estrutura... Assim, nós mostramos para engenheiros, né, engenheiro civil, e claramente
disse que a fundação ali aplicada era excessiva, uma estrutura do jeito que tinha lá hoje. Tem algo mais. E não tem subsolo de garagem, não tem nada. Não tem garagem. Os prédios não tem garagem de subsolo. Quem vai para nós, ficou muito claro, ficou evidente que a Unicamp escondia alguma coisa e que não era para acesso público. A Unicamp pretendia muito mais do que a Faculdade de Medicina, muito mais do que a sociedade com problema de doença médica qualquer. E acaba até sendo uma forma inteligente de se esconder alguma coisa, porque tem uma movimentação grande de pessoas, carro entrando, carro saindo, um a mais, um a menos. Se tem que trazer alguma coisa para lá, ninguém vai nem ficar sabendo. Também tivemos acesso aí ao Campo dos Amarais, que é um campo pequeno, é um aeroporto pequeno, doméstico, que tem aqui em Campinas. Mas ele é um aeroporto que ao lado dele tem o cemitério dos Amarais e tem um necrotério grande, é um dos maiores de Campinas também, né, com várias geladeiras. E esse aeroporto, né, doméstico, ele não opera à noite. E muito menos com um avião militar. Uma vez eu tive também investigando lá aquela região e falando com o pessoal lá que toma conta lá do necrotério. E me apresentei como um aluno, né? Eu estou fazendo um curso, né, na faculdade e preciso fazer um trabalho. Você apresentou uma carteirinha? Não, apresentei uma carteirinha, mostrei assim. Você era aluno mesmo? Eu era aluno, eu estava na faculdade, mas era da administração. Mas não tem nada no Unicamp também. Mostrei, eu sou aluno, não falou do quê? O pessoal me recebeu, então eu falei, olha, ouve aí, parece que... Aí eu pergunto como era próximo do aeroporto, em frente ao aeroporto. Perguntei se o aeroporto servia também o necrotério. Ele falou, não, o aeroporto não serve, é necrotério e tal. Aí eu falei, bom, parece que houve aí uma vez, aí como se fosse na brincadeira, né, a questão do caso Varginha. Ele falou, então, esse é um assunto, né, eu lembro mais ou menos das pessoas que me atenderam, né, um assunto que a gente não pode, né, divulgar, não sei o quê. E quando eu percebendo que eu estava buscando informações do caso Varginha, bom, os funcionários me tiraram para fora, não podemos dar informação, não sabemos de nada, me tiraram para fora. Literalmente tiraram para fora. Mas me expulsaram de lá. E eu saí e entrei pela porta dos fundos, que dava exatamente onde era o necrotério. Onde tinha as geladeiras. Felizmente não vi onde fundo, mas entrei por trás, e comecei a olhar, porque eu queria entender como é que funcionava, né? E imediatamente veio uma pessoa que percebeu que eu estava lá, chamou segurança, eu tive que sair correndo também. E o cemitério dos Amarais é um cemitério público de Campinas, né? É um cemitério grande, é o maior de Campinas, cemitério público. E também não tem movimentação militar, nunca teve lá. E testemunhas disseram pra gente... É o cemitério mais próximo da escola de cadetes do Exército. Tem uma ligação muito próxima com a escola de cadetes. Aliás, essa é uma informação que também nós não publicamos, né, para ninguém, uma informação que nós guardamos conosco, é que conseguimos uma testemunha que disse que, primeiro, esse aeroporto dos Amarais, que é um aeroporto doméstico pequeno, doméstico não, é um aeroporto, um aeroclube, um campo de pouso. Ele não tem estrutura e nem recebe voos noturnos. E uma testemunha disse que viu um avião militar, né, que depois nós, com as características, nós identificamos como um Hércules C-130, fez um pouso noturno. A pista é pequena e o Hércules é um avião, né, de carga que pousa em pista curta. 200 metros de pista ele pousa e decola. E como o aeroporto é em frente... Só para o pessoal que não conhece, o Hércules é aqueles aviões de carga que abre a traseira. Exatamente. Eles são bem baixinhos, assim. Isso, bojudinho, assim, né? Gordinho, né? É o que a gente vê em filmes carregando as caixas, joga as coisas que abre a parte traseira e joga as coisas. É o avião de carga que o exército usa. E as testemunhas... Por isso que motivou eu até é estranho ter um avião desse porte ali, né? Porque chegou e houve movimentação militar e os caixões que chegaram, né, as caixas que chegaram, foram para o cemitério e ficaram lá até que saiu num comboio. E como o Eduardo disse, fica muito próximo da escola de cadetes, da escola militar. E ali o acesso é fácil à rodovia da Dom Pedro, que dá acesso à Unicamp. É tudo ligado. É tudo muito próximo. Você sai da escola de cadete, passa em frente ao cemitério e sai do cemitério, pega a pista que leva até a Unicamp. Então é fácil acesso para tudo. É fácil você se locomover entre os 3 pontos. Então ele conseguiu a estrutura toda ali, né? Um avião para descer nos Amarais,
deixou o corpo acondicionado na geladeira no cemitério, Zamares, que é em frente ao aeroporto, e de lá saiu para o Unicamp. E o aeroporto não tem, esse aeroporto não tem visitação, não tem gente, não tem civil. passageiro, não tem... Na verdade, principalmente é um lugar apropriado para você fazer uma operação dessa e não se ser você notado. fosse um militar e precisasse de um local para fazer isso, esse seria o aeroporto. Mas, inclusive, a fazenda do exército fica ali, né? Termina Faz no aeroporto. fundo com o aeroporto. Então está muito próximo à escola militar, ao aeroporto, a saída para... Qual que é a função desse aeroporto? É um aeroclube. É um aeroclube. É um aeroclube. Ele desce jatinhos pequenos, por exemplo, São Chororó mora aqui em Campinas. O avião dele fica ali. É um aeroportozinho particular que Táxi aéreo. para fazer voos curtos. Escola de voo. Perfeito. Paraquedismo, um aeroporto pequeno. Então isso a gente não tinha dito ainda, né? Nós estamos falando nem publicado, é a primeira vez que a gente está falando dessa informação para vocês. Tá, então vamos ver se eu entendi. Vocês conseguiram vamos dizer, evidências de que pousou um avião Hércules. Muito claro. Mas são evidências claras, com testemunhais que vocês conseguiram, sim, né? Sim. Que transportou caixas do aeroporto até o cemitério, até as geladeiras do cemitério, do necrotério do cemitério, e posteriormente veículos militares levaram essas mesmas caixas até a escola de cadeia. Então, tem uma cronologia nisso tudo que bate, né? Quando chegou o corpo ali, a caixa, quando o comboio saiu e quando o comboio foi visto na Unicamp. Então a gente seguia todo o processo para ver se batia as informações. E tem uma cronologia muito certa ali, que tudo realmente se encaixava. Vocês sabem que nós diferentes, né? Vocês sabem que nós temos no nosso portal, no portal da Burnie, uma cronologia bem completa do caso Varginha. Sim. Até gostaria de pedir para vocês, posteriormente, se vocês puderem nos ajudar a ampliar, a passar algumas essas informações para que a gente possa encaixar na cronologia e tentar melhorar esse quebra-cabeça. Ok, sem problema. E agora... Posso fazer uma pergunta para eles? Então, na época do caso Varginha, né, porque a gente sabe que alguns dos pesquisadores aí sofreram algumas ameaças por telefone, tiveram a visita de alguns agentes em casa. Aqui em Campinas, vocês tiveram alguma ocorrência desse tipo? Tivemos sim. Na época do S2. Vocês podem falar disso ou não? Não. É uma informação que nós guardamos muito pra gente, porque a ameaça foi feita pra família. A ameaça foi feita pra família. A minha esposa sofreu, meus filhos com essa ameaça, eu também, nós, então a gente ficou propriamente dito. Hoje vocês se importariam de falar? Vocês querem falar? Como funciona? Hoje não vemos mais motivo já faz guardar. tanto tempo, né? Que Acho o que caso não tem aconteceu, problema. Acho que já podemos falar sobre isso. Então conta pro nosso público aí Então, o que aconteceu. Como nós fomos militares, né? O quartel onde eu servia era o quartel-general. E do lado ficava o grupamento, ficava os S2. S2 é aquele pessoal que faz isso do exército. É a inteligência do exército. É a inteligência do exército. Os soldados do Espionagem, S2... som das informações, é basicamente a parte de espionagem do exército. Então eu conhecia muito bem, porque eu trabalhava no quartel-general da brigada. Então o pessoal com barba sem fazer, com calça jeans rasgada, eu via esse pessoal sempre circulando ali. É o cara que você olha e você nunca vai falar que ele é militar. Nunca, jamais. Jamais. E ele é da inteligência. É da inteligência. Então na época apareceu lá, como o grupo era aberto, o CPEX, a gente sempre estava angariando novos sócios, porque, como eu disse... E curiosos também, né, que vinham, que queriam... A gente não faz distinção, né? Não tinha E uma a gente ficha que atendia. você entrevistava a pessoa, aí tem essa ufologia, vem e nos ajuda. O pessoal vinha. E apareceu esse cara que deu o nome de Newton. Ele apareceu lá com o intuito de vender um microscópio. Isso foi só, desculpa interromper, foi mais ou menos em quando? Mais ou menos quando isso aconteceu? Foi já no final do meio para o final das investigações do caso Varginha aqui em Campinas. Você está falando de que mês de ano mais ou menos? Você tem noção mais ou menos? O caso Varginha aconteceu em janeiro. Em janeiro de 96. Foi para maio, né? Por aí. Maio, junho. Mais pro final do ano, meio do ano para frente. Tá. Por aí, maio, junho. É quando a coisa estava mais tumultuada, sabe? Já estava na mídia, já estava público. Fatos aparecendo, estava na mídia. Então, a gente toda hora... o exército tentando desmentir. Foi nessa época. Nessa época, exatamente. Foi no fervor do negócio. No calor do caso Varginha. No calor público, vamos dizer assim. E esse Newton, ele chegou próximo de vocês? Como é que foi isso? Ele foi na minha casa que a gente se reunia lá, né? Tinha uma sala parecida com essa, guardava todo o material, todas as informações, e a gente se reunia lá. Ele apareceu, como o Eduardo falou, querendo vender um microscópio. Antigo? Antigo.
microscópio, queria vender, não tinha nada a ver o microscópio, nem sei porque ele veio com essa história. Claro que era um pretexto. Era um pretexto. Eu olho pro céu, mano. Se fosse um telescópio, Mas foi exatamente um pretexto para poder chegar na gente. E aí ele começou a falar sobre, né, viu que tinha, né, começou a entrar no assunto da ufologia, começou a falar, querer entender sobre o caso Varginha, e a gente percebeu que ele estava tentando tirar informação para saber o quanto a gente sabia do caso Varginha. E tinha coisas que nós falávamos por telefone. A gente foi dando tela para ele, começou a participar de algumas reuniões. E tinha momentos que ele aparecia durante o dia lá, onde não tinha reunião, ele estava lá, vinha aqui para conversar um pouquinho, discutir, e tal. Na conversa deles, vocês notavam alguma coisa ou o negócio estava... Vamos dizer assim, a atuação dele estava perfeita. Dava para notar que estava estranho ou não? No começo não percebemos nada. Mas depois parece que a conversa começou a ser as perguntas mais dirigidas, sabe? Vocês perceberam que era... Então, mas voltada por quê? Por causa do Varginha? Caso Varginha. Ele não estava interessado no caso Varginha. Só o caso Varginha. Aí a gente questionava, mas como é que você sabe tanto do caso Varginha? Alguma coisa a gente vê que era contra a informação mesmo. Né? Ele trazia informação errada. Errado. Aí ele falava que tinha um tio que era militar, que contava as coisas para ele. Uma história totalmente furada. A gente vê que era totalmente furada. E ele caiu em contradição em alguma coisa. Toda hora. Aí a gente começou a investigar a vida dele, de onde é que você é, você mora em Sumaré? Não, eu cheguei há pouco tempo em Sumaré, eu moro sozinho com a minha mãe, no bairro tal, sei lá, não batia nada. O endereço não existia, a informação que ele deu não era verdadeira, não sabemos nem se o nome que ele deu era verdadeiro, né? Com certeza não. E conversa que nós tínhamos por telefone, eu e o Oswaldo, ele eventualmente, e aquela informação, mas como é que você sabe disso? Aí que nós pegamos ele, aí nós fechamos o cerco. Então, para entender, o telefone estava grampeado. Na verdade, vocês conversavam coisas que só vocês dois sabiam. Exato. E ele fazia perguntas justamente sobre essa conversa particular que vocês tiveram. Aquela conversa que nós tivemos. Então, se a gente ia investigar algum caso novo, parecia um fato novo. A gente ia investigar, voltava, discutir por telefone às vezes. Só eu e ele sabia da informação. E ele vinha com aquela informação exatamente naquele ponto. Foi aí que você pegou, ele está ouvindo a nossa aí conversa. Falou, tem coisa estranha aqui, esse cara não é quem está falando. Ele sabe demais, por ser um cara que nunca viu ufologia na vida. Se realmente ele tem um tio que é o parente que é militar, então vamos botar na parede e falar, seu tio aqui, se ele está falando para você, então a coisa pode ser pública, então não é segredo. Vamos trazer o seu tio aqui. Ou vamos conversar com o seu tio. A gente começou a cercar ele, cercar, apertar. E depois veio a ameaça por telefone, né? Dizendo, aí foi para minha esposa a ameaça por telefone, dizendo que para ele tomar cuidado, que ele parar com o caso Varginha, não divulgar mais nada, que sabia onde meu filho estudava e qual a minha rotina do meu trabalho. Depois que vocês tocaram a pressão no militar... Depois da pressão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu também, na época que eu morava no Guarujá, a minha esposa, minha ex-esposa, né, chegou a receber uma ligação também, eles ameaçando e falando, olha, fala para ele parar com esse negócio de, no caso eu, divulgar o caso Varginha, porque pode acontecer alguma coisa com seus filhos e não sei o que, eles vieram intimidando. Então eu estou entendendo aí que da mesma forma que fizeram comigo, também fizeram com vocês também. Mas o fato mais interessante, por que a gente fala que tem certeza que ele era um S2, que é o serviço secreto do Exército? Que nós contamos que era militar, ele foi um militar, que eu conhecia os S2, sabiam da base dele em Campinas, enfim. Você mostrou que você não era uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Exatamente. E ele acabou confessando. Ele mesmo falou que realmente ele era o S2. Ele veio para tirar a informação. Depois desse dia, nunca mais eu vi esse cara. Desapareceu. É como se tivesse virado pó. Evaporou. Ou seja, vocês colocaram a pressão, ele percebeu que já tinha sido desmascarado, exato. Aí ele falou. Ele falou. E quando ele falou, vou sair, vou embora, ou vocês parem por isso, como foi a reação dele? Até nós marcamos depois uma outra conversa com ele, nós preparamos até um ambiente para gravar. E aí ele não apareceu. Não apareceu. Depois ele não sabia que tinha gravado. Depois desse dia ele nunca mais apareceu. Até hoje nunca mais sabemos desse tal de Newton. É que na verdade a missão foi comprometida. Foi. Sim, a missão dele foi comprometida. Ele foi desmascarado, na verdade, né? Mas ele trabalhava muito mais com a contra-informação. Ele queria tirar, não, isso não é verdade, o meu tio, né? Ele falava muito do tio dele, não, meu tio falou que isso não aconteceu, que não é isso. Ele via uma informação, uma contra-informação é coisa absurda. Quer dizer, se eu contasse aquilo que ele estava me falando, a gente ia cair em descrédito. O caso seria uma chacota. Sim, essa era a missão dele, talvez. Simular totalmente. A missão dele nem era
criar coisa nova. Era incutir dentro do caso algumas informações que eram para tirar a credibilidade. Para tirar a credibilidade do caso. E dos investigadores que estavam pesquisando o caso. Esses caras não sabem nada, vem com informação que não está comprovada. E basicamente o que aconteceu foi o contrário, porque os pesquisadores do caso foram super concisos e o Exército com o IPM foi totalmente... Com o IPM, as declarações que eles deram na mídia foi totalmente descabidas e contraditórias. O que eles tentaram fazer com o caso, eles fizeram com eles mesmos, exato, né? Verdade. Deram um tiro no pé. Deram um tiro no pé. E assim, agora, tem mais alguma coisa que vocês nunca contaram aí, que de repente podia abrir para nós? Sobre o caso, ele rendeu 2 pastas dessa altura de informação aqui na região. Muita informação. É mesmo, muita informação. Logicamente, pelo tempo já passado, a gente não consegue lembrar de tudo. Todos os detalhes. Mas tem muita coisa que não foi publicada, isso com certeza. Porque não é porque não podia ser falado. É porque o caso ocorria aqui de uma dinâmica diferente do que ocorria lá em Varginha. Porque o caso lá foi um episódio na verdade, pontual. Houve lá o aparecimento, as meninas viram e tal, e o desdobramento aconteceu aqui. E aqui a coisa continuou. Lá ele foi mais midiático, vamos dizer assim. Lá todo mundo estava mídia, você fala o caso Varginha, ninguém lembra do Unicamp. Ninguém lembra. É o caso Varginha, vamos para o ET de Varginha. As meninas que viram aquela criatura no terreno baldio e pronto, acabou ali. E depois está tudo aqui em Campinas, né? E essas informações, né, nós até não divulgamos porque... o caso começou a tomar um rumo mais, né? A gente viu na época muita gente querendo tomar conta do caso, querendo dizer que estava envolvido no caso. E isso nós falamos, vamos fazer o seguinte. E hoje ainda acontece isso, pessoas querendo se apropriar do caso sem ter propriedade para falar do caso. Nós não fomos procurados por ninguém, a não ser, né? Porque nós conhecemos do caso, a gente vem falando disso há um tempo, continuamos olhando e pesquisando, mesmo de forma reservada. Mas ninguém que publicou livro ou falou sobre o caso nos procurou para saber das informações de Campinas, que basicamente está aqui. Vocês foram os únicos agora que chegaram na gente, que também participaram, vocês participaram também junto com a gente, e também tem muita informação. Vocês foram os únicos que tiveram esse cuidado de vir até aqui e perguntar para quem participou junto aqui. Porque eu acho que... E vocês também, nada mais justo de que vir perguntar essa parte específica do caso Varginha, para vocês que fizeram toda a pesquisa com critério metodológico, né, usando a ciência em cima disso, para quê? Para dar credibilidade ao caso, né? E vocês é que sabem disso. E aí a gente quer fazer um convite, né, para que eles peguem essas informações inéditas aí e a gente coloque na cronologia lá do portal da Burn. A gente pode pôr na cronologia, assim, se vocês quiserem publicar o alguma público tem coisa. que saber do que está acontecendo ou do que aconteceu, no caso Varginha, e que os créditos sejam dados para quem realmente merece, né? Perfeito. Vamos fazer a justiça, né, do caso Varginha para quem realmente trabalhou em prol desse caso maravilhoso, esse caso muito importante para a ufologia brasileira. A se dizer também, não podia, seria injusto se não eu falasse também das pessoas que nos ajudaram, aqui, o caso Varginha aqui em Sumaré, em Campinas, né? Tem o Farone, que era foi um membro mais ativos do grupo, ajudou muito, o Carlos também que nos ajudou bastante nas investigações. Farone, o Carlos, conheço os dois, pessoas sérias, comprometidas. Estaria conosco, né? Porque a gente só buscava pessoas que tinham essa metodologia mais científica para trabalhar conosco e também para dar credibilidade, né, naquilo que a gente falava. E respondendo agora a pergunta sua do começo, foi do Edson, se a gente tinha parado de fazer ufologia, porque nós paramos. Na verdade, uma vez ufólogo, sempre ufólogo. Não existe ufólogo, né? Não tem como ser ufólogo, está no sangue. Na época nós demos uma parada realmente com a ufologia pública. Com a ufologia pública. Né? A gente nunca parou de ter interesse pelo assunto, pelos casos. E de investigar os traços, tudo que vocês receberam de informação, vocês continuaram fazendo a pesquisa. Exatamente. Nós entendemos que a nossa contribuição para a ufologia já tinha sido dada até aquele momento ali. Estava chegando um monte de gente nova, então a ufologia não vai ficar... Nossa saída, ela foi meio que programada. Assim, né? Nós ficamos mais de 20 anos estudando ufologia, desde quando nós começamos lá na década de 70, 20 anos à frente, com
contribuindo com muita ufologia, gerando um monte de informação, um monte de material, a maioria deles publicados, era tudo público, não escondia nada, né, de uma forma bem criteriosa. E nós achamos que aquele momento era o momento de encerrar a carreira pública com ufologia, né, mas sem deixar de ser ufólogo, sem deixar de ter o interesse de lutar pela ufologia séria desse país. Que é uma das coisas que eu até acabo arrumando confusão nos grupos do Facebook, porque se tem uma coisa que a ufologia hoje não é na internet, é séria. Você tem de tudo, menos ufologia, porque é aquela conversa que a gente teve no começo, as pessoas confundem OVNI com disco voador e ET. Então assim, é muito complicado você fazer isso. Você não vê mais a ufologia investigativa, né, metodológica, aquilo que você vai lá... Aquilo nós falamos no começo, tá? Que fala com as pessoas. Por exemplo, como que eu posso falar... O que você viu, né? Hoje as evidências são mais acesso a câmeras, a filmadoras, celular. Então é mais fácil, né, você evidenciar e ter alguma coisa mais concreta onde você possa averiguar de fato, investigar e chegar a uma conclusão, né? É que assim, como que eu vou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o exemplo que a gente está fazendo hoje aqui, como que eu vou poder falar sobre abordar o caso Varginha num vídeo, num artigo, numa cronologia, se eu não pegar o telefone e ligar para as pessoas envolvidas? Exato. Quem ligou para você? Ninguém ligou para vocês. Como que alguém pode falar que tem toda a informação do caso Varginha ou pode publicar alguma coisa sobre, se não conversou com quem está aqui, que viu, vamos dizer assim, o desenrolar do caso Varginha? Coisa que nós nunca fomos ao Varginha, fórum de gabinete. Varginha é só o começo. Pelo contrário. Nós nunca fomos ao fórum de gabinete, fórum de campo mesmo, de campo. Eu confesso, eu sempre fui de gabinete. Fiz pouco de campo. Agora que eu estou com um pouco mais de condições... Aí que está a riqueza. Tá fazendo campo agora. Eu sempre fui de campo também. Nós também, né? Quantos? Junto com Eu penso assim... Quantos hoje, lugares, né? Quantas pesquisas nós realizamos juntos? Eu acho que assim, hoje... Pé de barro, comendo vigília, poeira, comendo poeira, passando noite acordada, vendo coisas estranhas. Detalhe, não tinha GPS, hein? Não tinha GPS, não tinha confesso que ele me salva. Mas eu penso assim, eu acho que a ufologia de gabinete, ela hoje, eu acho que especialmente hoje ela é importante por conta de alguém tem que colocar isso num papel, num vídeo e divulgar com seriedade. Eu acho que esse é o papel, juntar as peças, tentar organizar e colocar isso no ar. Só que eu acho que tem que ter vamos dizer assim, você tem que ter os dois lados da coisa. Não adianta ficar só no campo e não divulgar, e ficar só no gabinete. Você contaria essa história melhor se você estivesse lá no campo, investigando, sentindo o cheiro daquela poeira. Concordo. E voltando para o gabinete depois e colocando isso no papel. Exatamente. O que está querendo dizer é o seguinte, é você pegar aquilo que chega pura e friamente e tratar como verdade e publicar como verdade. Porque você vivenciou aquilo. Então, antes de você, né, dizer que aquilo é verdade, você vai a campo, você vai atrás das testemunhas, ligar os fatos, buscar evidências, porque a ufologia é investigativa, é casuística mesmo, né? Então você tem que partir para isso. Um exemplo claro, isso aí ninguém sabe, aproveitar para falar para vocês, nós conseguimos, via o Philip David, que é um membro do nosso grupo lá do Rio de Janeiro, um contato com uma pessoa que chegou a ver o ser em um prédio da Unicamp. Nós descobrimos, a pessoa não respondeu, ela mandou a mensagem para o Philip, ela não respondia os contatos, nós conseguimos investigar, chegamos na pessoa, tentamos algumas vezes até conseguir, quando conseguimos abordar a pessoa, entrevistamos, fomos na Unicamp, vimos o local e com a informação dele a gente conseguiu mais detalhes para cruzar com informações de vocês, para cruzar com outras informações que a gente está pesquisando, para poder chegar numa verdade. A gente conseguiu essa entrevista com ele faz o quê? Uns 20 dias mais ou menos? 20 dias. Tá filmada a entrevista, só que assim, não é o tipo de coisa que eu vou chegar, peguei essa entrevista e vamos divulgar. Cara, não sei. Por mais que eu acredite são nele... duas testemunhas, tem uma que a gente já entrevistou, a outra ainda não. Que uma delas chegou a ver a criatura dentro de um aquário lá na Unicamp, num desses prédios. Quando a gente fala aquário, não quer dizer que seja com água, é um cubo de vidro. Uma caixa de vidro. Uma caixa de vidro. Ele estava lá agachadinho e tal, de repente ele olhou e aqueles olhos vermelhos, tipo, né, e fazia um barulho, tipo um zumbido, né? A descrição que ele dá é como se fosse raspando a calça jeans. Então a gente está investigando isso aí ainda, estamos cruzando algumas informações, mas depois a gente vai estar trocando algumas figurinhas. Vocês também vão estar
envolvidos aí na pesquisa junto com nós. Nós vamos levar vocês lá para ver o prédio, mostrar o local, tudo, até para ver se bate com as pesquisas que vocês fizeram no passado, né? Porque é um prédio interessante. Eu e o Joseph, a gente esteve lá, e na hora que a gente estava abordando para tentar fotografar, filmar, nós fomos abordados pela segurança e ainda veio um helicóptero. E está filmado, né? Na filmagem... Eu estava gravando uma placa desse local e de repente veio o helicóptero em cima da gente. Como a testemunha estava junto com a então, gente... É esquisito isso dentro da Unicamp, porque... Entidade civil... E você vê, a testemunha, ela estava muito nervosa. Ele estava, como eu posso dizer assim, tenso de ter voltado naquele local. Quando eu vi o helicóptero, eu não tive o sangue frio de levantar a câmera e fotografar o helicóptero. Ele fugiu, saiu correndo. A minha reação foi ir em direção a ele e falar, vai pra baixo, pra tirar ele do campo. Tá vendo que nós ficamos de gabinete? Não tem essa... Qual que era a minha preocupação na hora? Eu tava num ponto que o helicóptero já tinha me visto. Seja lá o que for aquele helicóptero, o piloto já tinha me visto. Só que ele não. Então eu corri em direção a ele e falei, encosta na parede, para ele ficar coberto, que se me expor é uma coisa, eu tô ali metendo as caras. Mas eu não posso expor a testemunha. Então assim, eu saí em direção a ele e falei, encosta na parede. Ele encostou, eu encostei com ele, o helicóptero virou e voltou. E nisso veio um segurança de moto na nossa direção. Aí a gente conseguiu dar uma desconversada na postura, na confiança e conseguimos sair. Assim, posso dizer pra você com 100% de certeza que tudo que aquele cara disse pra gente é verdade? Não. Porém, tudo que ele falou a gente comprovou. A situação da segurança ampliada no local se confirmou. Ele ficou extremamente incomodado de estar no local. Deu para perceber, quando a gente convidou ele para ir lá de novo, ele ficou meio receoso e topou. Titubeou, mas ele saiu de lá meio na tremedeira ainda. Está traumatizado, viu alguma coisa que não. Então assim, eu não tenho motivos no momento para falar, para desacreditar no que ele disse. Agora o que a gente vai fazer? Ele até concordou com a gente, achou interessante. Isso. Nós vamos pegar toda a informação que ele passou, ele deu datas, foi um negócio muito preciso. A gente vai pegar toda essa informação que ele passou e vai tentar cruzar com órgãos públicos, com informações de órgãos públicos que a gente sabe que se envolveram em alguns detalhes do que ele contou, para tentar realmente cruzar. E a gente pode cruzar com os dados de vocês. Sim. E aí montar mais uma peça do quebra-cabeça. Isso também é uma coisa... Aliás, melhorar a cronologia. Melhorar a cronologia do caso Varginha, principalmente no que diz respeito ao que aconteceu já nessa fase Campinas. Ou seja, para quem está vendo aqui, vocês acabaram de ouvir de primeiro o relato que pelo menos mais uma testemunha viu a criatura que foi capturada em Varginha e foi transferida para a Unicamp. Isso viu aqui em Campinas. Viu aqui em Campinas. Isso ninguém nunca havia falado e ninguém nem conhece essa testemunha, é inédito. É inédito. O caso Varginha é um grande quebra-cabeça, que ainda faltam partes. E que aos poucos, se tem testemunhas a vocês que continuam investigando, buscando informação, aos poucos vai se montando. Tenho certeza que tem gente que ainda não falou, né, que ainda está para ser descoberto, testemunhas que ainda vão ser chaves nesse quebra-cabeça. Como o tempo já passou um tempo grande desde o avistamento até essa situação aqui em Campinas, eu creio que vai aparecer mais gente. 19 anos, né, desde do caso. Tinha pressão lá no começo dos militares, de não querer se expor e tal, mas agora o tempo já... Alguns já saíram também. Então, acho que agora fica muito mais fácil falar sobre o caso. Tem um policial militar que está na reserva, que ele mora lá em Minas também, ele chegou a chamar nós para dar uma entrevista, ele chegou a ver documentos na mesa do superior dele e ele vai estar passando essas informações também. Foi interessante que assim, na verdade, ele viu a matéria e conversou com uma amiga dele. Ele já é um senhor já, né? E pediu para essa amiga falar com a gente, que ele não queria se expor. Eu conversei com ela e pedi para ela tentar convencer ele a falar comigo. Ele falou que só queria conversar pessoalmente. Eu expliquei a distância, a situação. Pô, é em Minas e assim, é para lá de Varginha, é bem longe. Bem longe. Então isso envolve tempo, hospedagem, dinheiro, e pô, você sabe, pesquisa de campo gasta. Gasta muito. Nossa, aliás, quem quiser ajudar a Bernie, é só clicar no link do Patreon aqui embaixo para ajudar a gente a continuar. Então, Eduardo e Osvaldo, diga para nós aí os últimos comentários, né? O que vocês acham que a gente pode avançar em termos de caso Varginha, né? O que é esperado para o futuro? E aí deixa um recado aí pro nosso público. Então, sobre o caso Varginha ainda, para encerrar o assunto, né? Encerrar o bate-papo, porque o caso ainda está em aberto, né?
Mas que nós podemos dizer que o caso Varginha, de fato ocorreu algum fenômeno muito diferente, muito estranho lá em Varginha, algo que fugiu aos padrões normais, senão não teríamos avançado tanto nas pesquisas e investigações aqui em Sumaré. E que é um grande quebra-cabeça, ainda por ser montado, faltam peças. Nós sabemos que, embora temos avançado muito aqui na região, mas ainda tem peça faltando e nós ainda estamos dispostos a ajudar a montar esse quebra-cabeça. E aí ficou o apelo para quem tem informação, para quem tem um fato novo para contar no caso, conhece alguém que sabe de alguém que tem alguma informação, que entre em contato, porque é muito importante. Pode entrar em contato, né, tanto com vocês aqui em Campinas, como através da Burnie, ou através do Enigmas, né? Se for alguém de Campinas, a gente direciona para vocês. E dando também, a gente vem aqui, acompanha a pesquisa em conjunto, né? Eu creio que muitas coisas aí, muitas peças desse quebra-cabeça ainda vão se ligar. Vai poder de alguém essas peças, então a ideia é que alguém possa nos fornecer essas peças. E o mais importante, né, para você conseguir montar esse quebra-cabeça, você tem que falar com todo mundo que está envolvido. Exato. Ou pelo menos quase todo mundo, para você ter uma visão geral da coisa. Né? Isso. E Oswaldo? Eu concordo com você, eu acho que o caso Varginha foi um dos maiores fenômenos, né, que ocorreu no Brasil, né, e merece toda a atenção que nós temos dado até hoje. Trata-se de um acontecimento que tem que ficar para a história, não pode ser esquecido, e graças a Deus tem pessoas como nós, né, que não vai deixar esse episódio ser esquecido. E qualquer evidência que surja, qualquer sinalzinho de fumaça que ajude a elucidar o caso, como vocês já disseram, se um dia nós vamos conseguir elucidar totalmente o caso, a gente não sabe. Mas acho que é nosso dever, é mais do que uma obrigação, um dever, é buscar a verdade, trazer a verdade e mostrar para o público. Então as pessoas que conhecem, que sabem de alguma coisa, nem que for pequena, tragam para a gente, porque nós aqui temos a técnica para encaixar os pedacinhos. Às vezes você acha que aquele caminhão diferente do exército que você viu pode não ser nada. Pode não ser nada, mas se foi naquela época, provavelmente vai encaixar em algum lugar. Pode ser uma peça, como nós temos vários pedaços, né, quem tem um pedacinho só pode achar que seja insignificante. Mas esse pedacinho pode ser um ponto-chave para conseguir enxergar. No contexto, ele vira um grande bolo, algo importante. E que bom que nós estamos participando disso, né? Porque há muito tempo a gente não via público. Muito tempo que a gente não fala sobre ufologia. Quantos anos? Alguns anos. Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. É que nós ficamos, vocês conseguiram arrancar a gente do casulo, resguardar, né? Tirar a meinha do pé, né? É importante dizer que nós não fugimos da ufologia, não nos acovardamos de nenhum fato, ou de aparecer, enfim. Nós simplesmente saímos da ufologia pública por uma série de fatores, que já foi dito aqui, uma ufologia privada. Foi uma decisão pessoal. Uma decisão pessoal, e agora, né, no momento certo, a gente está voltando a falar, comentar sobre o caso e contribuir para aquilo que for necessário. Só não falamos antes porque antes ninguém nos procurou para falar do caso Varginha. A gente sempre esteve com essa disposição, com o endereço público, todo mundo sabe onde a gente mora, sabe nosso contato, se não vieram antes. Não sabe por quê, né? Não sabe por quê. Então nós agradecemos, né, ao Eduardo, ao Oswaldo Mondini aqui, né? Nós agora vamos participar aí de um churrasco, né, abençoado, né? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro, né? O ufólogo também. Ufologia não é só correr, churrasco, né? Às vezes acaba em pizza, né? Mas esse vai acabar em churrasco. Então muito obrigado e até a próxima aí, pessoal. Obrigado, pessoal. E não se esqueçam, se gostaram desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, cliquem no joinha e deixem seus comentários aqui embaixo que a gente responde todos. Pode demorar um pouquinho, mas a gente está respondendo para todo mundo. Um abraço para vocês.